Aqui é Frank Ataídes, do canal Historiando História. E hoje eu volto a abordar um pouco da cidade, da nossa terra querida, Cubatão. Cubatão, que até os anos 50 era uma cidade produtora de banana, que tinha escoamento pelo rio Cubatão, e que com a instalação da refinaria Presidente Bernardes, ela passa de um dia para o outro, para uma cidade industrial, e que se transforma em mais industrial ainda com a chegada da Cosipa, que são duas fontes de matéria-prima para a indústria de fertilizantes, de cimento e outras que vieram com o decorrer do tempo, carbocloro, IAP, dentre outras, E aí, gradativamente, vai se aumentando o nível de poluição, o nível de exploração da classe trabalhadora, E essa exploração vai criando os grandes bolsões de miséria, que hoje muitos chamam de comunidade para disfarçar, talvez como uma palavra mais bonita, mas eu sou mais direto e digo, favelas. Batom tem a maior quantidade de favelas da Baixada Santista, fruta da falta de planejamento, de política rasteira, de políticos que venderam, construíram barracos, e também grande parte do povo, algumas pessoas que vendem seu voto, por uma telha, por qualquer coisa, não entendendo a importância do voto, E para essas pessoas eu peço que leia O Analfabeto Político de Bertolt Brecht. A indústria daquela época, até os anos 80, ela não tinha preocupação nenhuma com o meio ambiente, Quem olhava, por exemplo, o Morro do Pinheiro do Miranda, via ali um morro marrom, sem mata nenhuma, Você olhava para a Serra do Mar aqui, via aqueles paliteiros, aquela serra toda devastada pela poluição. As pessoas tinham graves problemas de saúde ocasionados pela poluição, bronquite, etc, etc. E é importante o que eu vou falar no final, espero que vocês acompanhem até o final. A grande virada cubatense, veio no ano de 93, mais impulsionada, pela luta de muitos políticos que a sociedade às vezes esquece, por pessoas que participaram de movimentos. Eu mesmo estive envolvido no fechamento da Ródia, porque a Ródia contaminou muitos trabalhadores cubatenses que têm doenças seríssimas, a Ródia ali do lado da carbocloro. A virada começou, mas impulsionada também pelo incêndio da Vila Socorro, a tragédia, que tanto Passarelli, em alguns documentos, a refinaria avisa que há um risco iminente de incêndio, ele não tomou providência, quanto nem Serra, que no vídeo passado eu falei que ele era diretor da Fiesp e acusou o trabalhador que construiu a indústria de ser o errado, e não a indústria que deixou o gasoduto corroer. Uma lógica do defensor do opressor. E aí a gente não entende, o país precisa avançar muito no conceito de politização, porque o opressor, ele nunca vai defender o mais pobre, o mais necessitado. Ele vai defender aquele que ele endeusa, que é o Deus dinheiro, é o Deus que gera prazeres materiais, que não são os prazeres que nós precisamos. Em 93, Cubatão é declarada livre da poluição. Eu lembro do show do Roberto Carlos, na Vila Paris, com a desapropriação. Mas também lembro que Cubatão se transformou numa verdadeira indústria de precatórios. Precatórios de todos os lados. E que causa um grave problema hoje na receita de Cubatão. Tanto desapropriações da Vila Paris, como do Morro do Pica-Pau, como na Ilha do Tatu, como no Senai ali, que o Ney Serra desapropriou, deu terreno para o Senai e entraram com ação os Vilmar Luiz Cordeiro e ganharam uma bolada fruto dos nossos impostos. A Aviação Santos Cubatão entrou com processo de lucro cessante de mais de 100 milhões
né, pela criação da ECTC, que quebrou o contrato. Né? Então, com toda a tragédia, com toda a exploração, com todo o empobrecimento, ainda há, né, essas questões, né, que atribularam o orçamento público de Cubatão. E por fim, em 94, né, quando a Cosipa foi privatizada, me lembro de ter escrevido um artigo na Folha de São Paulo, intitulado O Princípio da Derrocada Fiscal Cubatense. Até porque a Cosipa era a maior pagadora de impostos. E aí entra a minha defesa contra a privatização do patrimônio público. Eu pergunto a vocês já viram algum rico vender propriedade? Né? Mas eles gostam de vender a propriedade popular, né? O que é nosso, o que tem de direito. Vamos pegar uma ideia. O petróleo brasileiro descoberto, pré-sal, né? Na lei de partilha, 50% era destinado a investimento em educação, que em 2 ou 3 gerações elevaria a educação brasileira a um nível sueco, né? Mas, no entanto, a elite da rapina, né? A elite sabotadora, a elite que odeia pobre, isso não é eu quem digo, é o doutor Gessé de Souza, grande sociólogo, né? Ela tem um profundo desprezo pela classe trabalhadora e acredita que classe trabalhadora só tem que viver do trabalho braçal, né? Cabe a intelectuais, e a gente viu essa semana o ministro da Educação dizer que trabalhador não tem que ir para a universidade, ele tem que ficar no trabalho braçal, né? E aí a gente lembra, né? Incriminamos o Lula, estamos pagando o preço, né? Porque Lula botava a gente na faculdade, pobre, né? E agora o outro tira, né? Eu suspeito hoje, né, da industrialização, uma cronologia bem rápida, né? Antes tem a Cia Curtume, tem a Cia Anilinas, que são as primeiras indústrias, depois vem a Cia Santista de Papel, a Light, né? Tudo no padrão da Revolução Industrial Inglesa, casa de trabalhador mais pobre, casa de encarregado, casa de engenheiro, as mais amplas, como era na Revolução Industrial. A Fabril, a mesma coisa, Santista de Papel de 26, né, no mesmo estilo de Revolução Industrial. E com a Cosipa e a refinaria, vem a indústria dos fertilizantes, a carbocloro, tudo nos anos 70, né, que vai levar Cubatão a ser considerada a cidade mais poluída do mundo. Né? Em 93 chega o combate, que eu não acredito que seja eficaz, né? Porque eu, encerrando esse programa, essa fala hoje, eu pergunto a vocês, qual é o cubatense que não levanta de manhã e tem que varrer uma área toda empoeirada? Né? E da onde vem essa dispersão de partícula? Vem do céu? Não. Né? Vem de algum lugar. Só não é mais tão exposta como era no passado. Mas a poluição, ela voltou e voltou com muita força. Né? E novamente repito, porque a saúde da população cubatense não é prioridade para a indústria. Ok, gente? Quem curtiu o vídeo, mande o like, mande sugestões, inscreva-se no canal, apresente propostas. E nós estamos aqui para falar do que entender e o que puder na medida do possível. Um abraço. 3, 2, 1. Olá pessoal, aqui é Frank Ataídes, do canal Historiando História. E hoje eu volto a abordar um pouco da cidade, da nossa terra querida, Cubatão. Né? Cubatão, que até os anos 50 era uma cidade produtora de banana, que tinha escoamento pelo rio Cubatão, né? E que com a instalação da refinaria Presidente Bernardes, ela passa de um dia para o outro, né? Para uma cidade industrial. E que se transforma em mais industrial ainda com a chegada da Cosipa, né? Que são 2 fontes de matéria-prima para a indústria de fertilizantes, de cimento e outras que vieram com o decorrer do tempo. Carbocloro, né? IAP, dentre outras, né? E aí, gradativamente, vai se aumentando o nível de poluição, o nível de exploração da classe trabalhadora, né? E essa exploração vai criando
os grandes bolsões de miséria, né, que hoje muitos chamam de comunidade para disfarçar, talvez como uma palavra mais bonita, mas eu sou mais direto e digo, né, favelas. Cubatão tem a maior quantidade de favelas da Baixada Santista, né? Fruta da falta de planejamento, de política rasteira, de políticos que venderam, construíram barracos, né? E também grande parte do povo, né? Algumas pessoas que vendem seu voto, né? Por uma telha, por qualquer coisa, não entendendo a importância do voto, né? E para essas pessoas eu peço que leia O Analfabeto Político de Bertolt Brecht. A indústria, naquela época, até os anos 80, ela não tinha preocupação nenhuma com o meio ambiente, né? Quem olhava, por exemplo, o Morro do Pinheiro do Miranda, né, via ali um morro marrom, sem mata nenhuma, né? Você olhava para a Serra do Mar aqui, via aqueles paliteiros, né? Aquela serra toda devastada pela poluição. As pessoas tinham graves problemas de saúde ocasionados pela poluição, bronquite, etc, etc. E é importante que eu vou falar no final, espero que vocês acompanhem até o final. A grande virada cubatense, né, veio no ano de 93, mais impulsionada, né, pela luta de muitos políticos que a sociedade às vezes esquece, né, por pessoas que participaram de movimentos. Eu mesmo estive envolvido no fechamento da Ródia, né, porque a Ródia contaminou muitos trabalhadores cubatenses que têm doenças seríssimas, né, a Ródia ali do lado da Carboclor. A virada começou, mas impulsionada também pelo incêndio da Vila Socorro, a tragédia, né, que tanto Passarelli, em alguns documentos, a refinaria avisa que há um risco iminente de incêndio, e ele não tomou providência, quanto nem certo que no vídeo passado eu falei que ele era diretor da Fiesp e acusou o trabalhador que construiu a indústria de ser o errado, e não a indústria que deixou o gasoduto corroer, né? Uma lógica do defensor do opressor, né? E aí, né, a gente não entende, o país precisa avançar muito no conceito de politização, porque o opressor, ele nunca vai defender o mais pobre, o mais necessitado. Ele vai defender aquele que ele endeusa, que é o Deus dinheiro, é o Deus que gera prazeres materiais, que não são os prazeres, né, que nós precisamos. Em 93, Cubatão é declarada livre da poluição, né? Eu lembro do show do Roberto Carlos, na Vila Paris, né, com a desapropriação, mas também lembro, né, que Cubatão se transformou numa verdadeira indústria de precatórios, né? Precatórios de todos os lados, e que causam um grave problema hoje na receita de Cubatão, né? Tanto desapropriações da Vila Paris, como do Morro do Pica-Pau, como na Ilha do Tatu, como no Senai ali, que o Ney Serra desapropriou, deu terreno para o Senai, e entraram com ação os Vilmar Luiz Cordeiro, ganharam uma bolada fruto dos nossos impostos. A aviação Santos Cubatão entrou com processo de lucro cessante de mais de 100 milhões, né, pela criação da ECTC, que quebrou o contrato, né? Então, com toda a tragédia, com toda a exploração, com todo o empobrecimento, ainda há, né, essas questões, né, que atribularam o orçamento público de Cubatão. E por fim, em 1994, né, quando a Cosipa foi privatizada, me lembro de ter escrevido um artigo na Folha de São Paulo, intitulado O Princípio da Derrocada Fiscal Cubatense. Até porque a Cosipa era a maior pagadora de impostos. E aí entra a minha defesa contra a privatização do patrimônio público. Eu pergunto a vocês já viram algum rico vender propriedade? Né? Mas eles gostam de vender a propriedade popular, né? O que é nosso, o que tem de direito. Vamos pegar uma ideia. O petróleo
brasileiro descoberto, pré-sal, né, na lei de partilha, 50% era destinado a investimento em educação, que em 2 ou 3 gerações elevaria a educação brasileira a um nível sueco, né? Mas, no entanto, a elite da rapina, né, a elite sabotadora, a elite que odeia pobre, isso não é eu quem digo, é o doutor Gessé de Souza, grande sociólogo, né? Ela tem um profundo desprezo pela classe trabalhadora e acredita que classe trabalhadora só tem que viver do trabalho braçal, né? Cabe a intelectuais, e a gente viu essa semana o ministro da Educação dizer que trabalhador não tem que ir para a universidade, ele tem que ficar no trabalho braçal, né? E aí a gente lembra, né? Incriminamos o Lula, estamos pagando o preço, né? Porque Lula botava a gente na faculdade, pobre, né? E agora o outro tira, né? Eu suspeito hoje, né, da industrialização, uma cronologia bem rápida, né? Antes tem a Cia Curtume, tem a Cia Anilinas, que são as primeiras indústrias, depois vem a Cia Santista de Papel, a Light, né? Tudo no padrão da Revolução Industrial Inglesa, casa de trabalhador mais pobre, casa de encarregado, casa de engenheiro, as mais amplas, como era na Revolução Industrial. A Fabril, a mesma coisa, Santista de Papel de 26, né, no mesmo estilo de Revolução Industrial. E com a COSIP e a refinaria, vem a indústria dos fertilizantes, a carbocloro, tudo nos anos 70, né, que vai levar Cubatão a ser considerada a cidade mais poluída do mundo, né? Em 93 chega o combate, que eu não acredito que seja eficaz, né? Porque eu, encerrando esse programa, essa fala hoje, eu pergunto a vocês, qual é o cubatense que não levanta de manhã e tem que varrer uma área toda empoeirada, né? E da onde vem essa dispersão de partícula? Vem do céu? Não, né? Vem de algum lugar. Só não é mais tão exposta como era no passado, mas a poluição, ela voltou e voltou com muita força, né? E novamente repito, porque a saúde da população cubatense não é prioridade para a indústria. Ok, gente? Quem curtiu o vídeo, mande o like, mande sugestões, inscreva-se no canal, apresente propostas. E nós estamos aqui para falar do que entender e o que puder na medida do possível. Um abraço. Olá pessoal, aqui é Frank Ataídes, do canal Historiando História. E hoje eu volto a abordar um pouco da cidade, da nossa terra querida, Cubatão. Cubatão, que até os anos 50 era uma cidade produtora de banana, que tinha escoamento pelo rio Cubatão, né? E que com a instalação da refinaria Presidente Bernardes, ela passa de um dia para o outro, né? Para uma cidade industrial. E que se transforma em mais industrial ainda com a chegada da COSIPA, né? Que são 2 fontes de matéria-prima para a indústria de fertilizantes, de cimento e outras que vieram com o decorrer do tempo. Carbocloro, né? IAP, dentre outras, né? E aí, gradativamente, vai se aumentando o nível de poluição, o nível de exploração da classe trabalhadora, né? E essa exploração vai criando os grandes bolsões de miséria, né, que hoje muitos chamam de comunidade para disfarçar, talvez como uma palavra mais bonita, mas eu sou mais direto e digo, né, favelas. Cubatão tem a maior quantidade de favelas da Baixada Santista, né? Fruta da falta de planejamento, de política rasteira, de políticos que venderam, construíram barracos, né? E também grande parte do povo, né? Algumas pessoas que vendem seu voto, né? Por uma telha, por qualquer coisa, não entendendo a importância do voto, né? E para essas pessoas eu peço que leia O Analfabeto Político de Bertolt Brecht. A indústria, naquela época, até os anos 80, ela não tinha preocupação nenhuma com o meio ambiente, né? Quem olhava, por exemplo, o Morro do Pinheiro do Miranda, né, via ali um morro
marrom, sem mata nenhuma, né? Você olhava para a Serra do Mar aqui, via aqueles paliteiros, né? Aquela serra toda devastada pela poluição. As pessoas tinham graves problemas de saúde ocasionados pela poluição, bronquite, etc, etc. E é importante o que eu vou falar no final, espero que vocês acompanhem até o final. A grande virada cubatense, né, veio no ano de 93, mais impulsionada, né, pela luta de muitos políticos que a sociedade às vezes esquece, né, por pessoas que participaram de movimentos. Eu mesmo estive envolvido no fechamento da Ródia, né, porque a Ródia contaminou muitos trabalhadores cubatenses que têm doenças seríssimas, né, a Ródia ali do lado da Carboclor. A virada começou, mas impulsionada também pelo incêndio da Vila Socorro, a tragédia, né, que tanto Passarelli, em alguns documentos, a refinaria avisa que há um risco iminente de incêndio, ele não tomou providência, quanto nem Serra, que no vídeo passado eu falei que ele era diretor da Fiesp e acusou o trabalhador que construiu a indústria de ser o errado, e não a indústria que deixou o gasoduto corroer, né? Uma lógica do defensor do opressor, né? E aí, né, a gente não entende, o país precisa avançar muito no conceito de politização, porque o opressor, ele nunca vai defender o mais pobre, o mais necessitado. Ele vai defender aquele que ele endeusa, que é o Deus dinheiro, é o Deus que gera prazeres materiais, que não são os prazeres, né, que nós precisamos. Em 93, Cubatão é declarada livre da poluição, né? Eu lembro do show do Roberto Carlos, na Vila Paris, né, com a desapropriação, mas também lembro, né, que Cubatão se transformou numa verdadeira indústria de precatórios, né? Precatórios de todos os lados, e que causa um grave problema hoje na receita de Cubatão, né? Tanto desapropriações da Vila Paris, como do Morro do Pica-Pau, como na Ilha do Tatu, como no Senai ali, que o Ney Serra desapropriou, deu terreno para o Senai e entraram com ação os Vilmar Luiz Cordeiro, ganharam uma bolada fruto dos nossos impostos. A aviação Santos Cubatão entrou com processo de lucro cessante de mais de 100 milhões, né, pela criação da ECTC, que quebrou o contrato, né? Então, com toda a tragédia, com toda a exploração, com todo o empobrecimento, ainda há, né, essas questões, né, que atribularam o orçamento público de Cubatão. E por fim, em 1994, né, quando a Cosipa foi privatizada, me lembro de ter escrevido um artigo na Folha de São Paulo, intitulado O Princípio da Derrocada Fiscal Cubatense. Até porque a Cosipa era a maior pagadora de impostos. E aí entra a minha defesa contra a privatização do patrimônio público. Eu pergunto a vocês já viram algum rico vender propriedade? Né? Mas eles gostam de vender a propriedade popular, né? O que é nosso, o que tem de direito. Vamos pegar uma ideia. O petróleo brasileiro descoberto, pré-sal, né, na lei de partilha, 50% era destinado a investimento em educação, que em 2 ou 3 gerações elevaria a educação brasileira a um nível sueco, né? Mas, no entanto, a elite da rapina, né, a elite sabotadora, a elite que odeia pobre, isso não é eu quem digo, é o doutor Gessé de Souza, grande sociólogo, né? Ela tem um profundo desprezo pela classe trabalhadora e acredita que classe trabalhadora só tem que viver do trabalho braçal, né? Cabe a intelectuais, e a gente viu essa semana o ministro da Educação dizer que trabalhador não tem que ir para a universidade, ele tem que ficar no trabalho braçal, né? E aí a gente lembra, né? Incriminamos o Lula, estamos pagando o preço, né? Porque Lula botava a gente na faculdade, pobre, né? E agora o outro tira, né? Eu suspeito hoje, né,
da industrialização, uma cronologia bem rápida, né? Antes tem a Cia Curtume, tem a Cia Anilinas, que são as primeiras indústrias, depois vem a Cia Santista de Papel, a Light, né? Tudo no padrão da Revolução Industrial Inglesa, casa de trabalhador mais pobre, casa de encarregado, casa de engenheiro, as mais amplas, como era na Revolução Industrial. A Fabril, a mesma coisa, Santista de Papel de 26, né? No mesmo estilo de Revolução Industrial. E com a COSIP e a refinaria, vem a indústria dos fertilizantes, a carbocloro, tudo nos anos 70, né? Que vai levar Cubatão a ser considerada a cidade mais poluída do mundo, né? Em 93 chega o combate, que eu não acredito que seja eficaz, né? Porque eu, encerrando esse programa, essa fala hoje, eu pergunto a vocês, qual é o cubatense que não levanta de manhã e tem que varrer uma área toda empoeirada, né? E da onde vem essa dispersão de partícula? Vem do céu? Não, né? Vem de algum lugar. Só não é mais tão exposta como era no passado, mas a poluição, ela voltou e voltou com muita força, né? E novamente repito, porque a saúde da população cubatense não é prioridade para a indústria. Ok, gente? Quem curtiu o vídeo, mande o like, mande sugestões, inscreva-se no canal, apresente propostas, e nós estamos aqui para falar do que entender e o que puder na medida do possível. Um abraço.